Então, assim, o que eu penso hoje que a seleção brasileira precisa? Né? Que eu acho que são posições que, cara, realmente a Copa tá batendo na porta e a gente não sabe quem que vai ser. Lateral esquerdo, eu acho que a gente, cara, é uma dúvida que ainda tá muito em alta. Eu não tenho confiança em nenhum lateral esquerdo que está sendo convocado. Então, e até a Copa, eu acho que isso vai mais piorar do que sanar alguma dúvida. Aí eu sinto falta de um meia organizador. Eu acho que a gente tem bons jogadores de meio campo, bons volantes, primeiro volante, segundo volante, mas eu sinto falta de alguém com essa capacidade de armação. Não vou nem dizer um camisa 10, porque no futebol atual, enfim, as funções elas acabam se misturando, mas um jogador com capacidade de organização, de armação. E eu sinto falta de um 9 confiável. Porque a gente tem muitos 9s, tem uma disputa muito grande na camisa 9, mas nenhum que a gente aponte e fala assim, esse é o cara que vai meter gol na Copa do Mundo. Eu acho que são as 3 principais coisas que faltam para a seleção hoje. A minha primeira escolha vai sanar 2 delas. Ou pelo menos uma muito boa. Que é o Harry Kane. Porque o Harry Kane, além de ser um metedor de gol confiável, ele mete muito gol em diversas competições internacionais, Copa do Mundo, enfim. Ele também tem essa capacidade de organização no modelo que o Ancelotti vem testando o Matheus Cunha, o João Pedro, né? Que é um atacante que flutua mais entre linhas, baixa um pouco mais para receber. Quem faz isso melhor que o Harry Kane hoje, na posição de atacante? Eu não consigo ver. Então, o Harry Kane, ele encaixaria como uma luva na forma que o Ancelotti testou a equipe. São poucos jogos, obviamente, mas testou a equipe até hoje. Então, o Harry Kane é minha primeira escolha. Essa é a escolha mais certa possível. Mais óbvio. Mais óbvia e mais certa possível. Eu não escolheria Harry Kane, mas eu entendo. Mas como ele tem o segundo, Mas a gente por quê? vai Não, debater. Já posso debater agora. Eu acho que é muito boa, sim, tá? Mas, sim, eu discordo que ele é organizador. Uma coisa, ele é um 9, metedor de gols, que quando ele vem aqui atrás, igual o Matheus Cunha tá fazendo na seleção, isso eu concordo, por esquema do Ancelotti é perfeito. Ele mete uma bola a outra, mas ele não é um meio-campista. O Harry Kane não é um meio-campista. Não. Ele Não, não eu sei, é, então, mas por isso ele que eu tô tá pensando na estrutura eu tô que a seleção falando que- joga e Não, quem tá sim. fazendo essa função Não, hoje. ele pifa muito. Ele tem essa Mas ele capacidade de organização. não é um meio-campista. Não Não é um meio-campista. não é. É um cara que quando vem, aí ele dá um passo e fala, nossa, que legal, além de um monte de gol, olha só, ele foi lá e meteu uma bola. Tô falando da... Ele citou Ele três não é um coisas aqui, meio-campista, mas ele citou resolve três um problema coisas. de organização. Ele citou a lateral esquerda. Então, é isso que eu discordo. Eu não acho que ele resolve o problema de organização da seleção brasileira. A da 9, nesse sentido, sim. Ele vai ser o metedor de gol e vai voltar. Eu acho uma ótima escolha, tá, gente? É porque a gente só pode escolher dois. Eu acho perfeito. O que eu discordo e por que eu não escolheria para mim, não resolve o problema da organização. De ter aquele meio-campista que controla o jogo para você. Mas isso não é o Harry Kane. Mas Ele aí vai se você- voltar e dar alguns passes. Mas aí se o que é Harry Kane diferente. tá em campo, o Bayern de Munique hoje não tem um 10, por exemplo. Sim, mas tem o Kimmich. Tudo bem, mas aí E um tem o organizador Musiala. de trás. Tem o Musiala que tá Musiala, voltando. Eu tô falando o Bayern de Munique hoje. O Musiala tá voltando, ele vai ser titular. Hoje, enquanto Com a gente tá certeza. gravando também, entende? Exatamente. O que eu tô querendo dizer é, a presença do Harry Kane, eu concordo com o Edu, eu tô defendendo o seu Harry Kane aqui. A presença do Harry Kane em campo faz com que você não necessariamente precise ter o 10 organizador. Então, você tá certo. Mas eu não falei Porque de 10. ele não é Eu não o falei de 10, ele não é o organizador, eu concordo com você, mas a presença do Harry Kane em campo pode fazer com que você não precise desse cara para ter um time A forma que o Ancelotti vem jogando na seleção brasileira, eu sinto falta de alguém com uma capacidade maior de armação, de organização, não necessariamente precisa ser um meio-campista organizador, camisa 10, alguém que tenha mais essa capacidade, e eu acho que o Harry Kane consegue agregar isso além do 9. Então, ele resolve 2 problemas, porque ele, quando baixa, ele tem uma capacidade grande de organização, não que ele seja um meio-campista organizador, mas ele tem uma capacidade de fazer isso, além de entregar muitos gols, que é o principal problema da Vamos seleção. fazer o seguinte também. Não tem exercício. gol, Eu pô. pegaria o Kane pra camisa 9 pra meter gols. Eu acho que, enfim, eu tô na dúvida e, como na verdade, até pra dar uma graça, como eu sabia que todo mundo ia no Kane, eu já pensei em outro. Mas eu acho isso, que ele não resolve o problema de um meio-campista. Eu não falei 10, Pet, essa que é a questão. Não falei 10. E, vou usar um argumento com as suas palavras, tá? Porque eu e o Pet, nós somos comentaristas do canal Gold, a gente faz campeonato alemão. Recentemente, estive num jogo junto com o nosso grande Bruno Pet, e ele falou dos problemas do time do Bayern de Munique sem o Kimmich em campo. Então não resolve o problema do meio-campo
o Harry Kane, entendeu? Mas Fala a mas aí- fonte. Mas o É isso Kimmich que eu tô não é falando. 10. Ele falou- Mas não, o Kimmich, o que eu a gente tá tô falando de dizendo 10. é O que Kimmich são é duas- 5. Ele organiza o jogo. Então, lá mas de eu não trás. falei de 10. Você tá debatendo um negócio. Mas que o eu Edu, tô falando. o Edu eu acho que falou a do gente- 10. Mas aí você concordou. Aí eu tô A gente tá rebatendo falando o duas Edu. coisas diferentes. Aí, então, é isso. Mas o único que discordou do Edu fui eu. Então você tá dando a tréplica. Mas eu não tô falando de 10. Eu tô falando do problema do meio campo. Agora, Que eu mais do acho que o Brasil isso, tem, por isso que eu vou escolher outro. Que eu acho que ele não resolve o problema Mas, do mas meio você- mas mais se do você que o problema pega- do meio de campo, eu falei que isso aí Aí é são um bônus, escolhas. né? Isso é um bônus. Isso. Porque, assim, a função principal dele na minha seleção É Fazer seria- gol. Fazer gol. se você pega esse- fazer por gol. acaso, eu é só a quero deixar claro, principal. excelente escolha. seria a principal. É, Excelente escolha. eu acho que ninguém faz tanto sentido como o Ancelotti joga e para a necessidade que a seleção precisa, ninguém faz tanto sentido quanto o Harry Kane. Vamos fazer o Eu seguinte acho que- exercício. acho perfeito. Se você pega Harry Kane e coloca na seleção brasileira hoje, qual é o jogador mais criativo da seleção? Criativo? Pode ser o Harry Kane. Rafinha. Não, vai ser o Harry Kane. Então, eu discordo. Eu acho que o Rafinha vai meter, Não, eu vai acho criar que vai mais ser o chances de mais gol. seguro. Mas eu acho Eu que acho que o criativo. Rafinha- Criativo? A Eu acho que o criatividade Rafinha ela vai vem de meter várias mais. formas. Sim, Isso. eu concordo, mas a gente tá Isso. falando aqui de criativo. O jogador com a pensando no cara capacidade que vai dar maior de passe. criar alguma coisa, de inventar alguma coisa, criar soluções dentro do jogo, o pessoal pode até pegar birra, porque na seleção talvez ele não tenha conseguido apresentar isso. Mas o jogador com a maior capacidade de fazer Tá bom, isso eu da vou seleção brasileira é o Vinícius Eu Júnior. vou refazer então minha pergunta. Quem vai botar mais os companheiros na cara do gol? Eu acho que... Sei, Tá entre Rafinha e Kane, né? É, não sei. O criativo que eu quis dizer é nesse sentido. Eu acho que a gente pode resolver Eu essa acho que o discussão. Rafinha vai colocar bem mais. Não, Como no não Bayern, sei. o Olício faz Eu bem acho que o mais Rafinha que o também vai inventar mais soluções. Também. Porque o cara é centroavante, gente. Aí, por isso que eu acho que eu acho que o Harry Kane foi muitas vezes subestimado, né? Até quem não acompanhava, principalmente no Tottenham, essa questão de ele é um cara que tem muita qualidade. Ele não é só um metedor de gols, né? Tem muita gente. A gente viu umas Euros lá, ele começando, achava que ele era um novão de área, fazedor de gol. Essa pessoa estava completamente errada, não acompanhava a carreira do Harry Kane. Mas eu sinto que agora ele tá ficando superestimado, como se ele tivesse virado o maior camisa 10 da história do futebol mundial. Não, camisa 10 Não é. Ele é um 9, metedor de gols, que de vez Um em dos quando... melhores do que do já 9. tiveram no século. É um dos De melhores vez em finalizadores quando do mundo. ele recua e faz algumas grandes jogadas. Você fala, nossa, Não é de vez em pra quando, cara. não. É de vez em quando. Não, ele faz bastante. ele- Não ele igual o aumentou Rafinha, muito. cria muito com mais muita jogo. Não, ele baixa muito, ele baixa Não, muito. ele baixa, essa mas temporada ele tá fazendo mais do que ele Mas fez a gente na vida. pode Mas, resolver. E aí também a Bundesliga são cenários que constantemente tá uma teta para jogar. Porque o time dele é 1 bilhão de vezes melhor que o adversário. Mas, de novo, ele faz isso bem. Mas eu não acho, quero deixar isso bem claro, tá, gente? Que ele não substitui você ter um meio-campista forte. Ele não é um super criador de jogadas por posicionamento. Se você escalar, de repente, se alguém falar assim, ó, vou ter um outro centroavante lá, Harry Kane, você vai ser meu 8. Eu acho que ele vai criar pra caramba. Mas ele não é. Ele é um 9 que joga lá na frente, e aí de vez em quando ele baixa aqui e vai dar um grande passe. Mas ele não organiza o time de ninguém. Eu acho que é... Organiza. Não, Tem a mas- capacidade de Vamos lá. organizar Ele não vai. numa situação específica e numa estrutura que o Ancelotti quer que o atacante desça e faça isso. Eu acho que é uma escolha Não que faz tem, sentido, mas- porque só podem vir 2. Então, Sim. depois você vai ter que abrir mão de alguém. Então, eu imagino que na sua cabeça pensou na interseção, né? Então, o Harry Kane, ele é um cara que não vai resolver o problema de organização do time, mas ele vai agregar. Perfeito. Sim. E tem que ver com quem ele vai completar também, né? A E gente tá mete se gol antecipando. e faz gol. pô. Aí, muito aí, gol. Por Faz acaso, gol, pra porra. mim é o que vale dele. por acaso, Porra, 40 porra. por temporada, por acaso. Isso dito, Ele é um metedor de gol, nada. vamos dar sequência?